RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E eu continuo me sentindo empoderada aqui nessa cadeira painho. Marcelo Rosenbaum, Tidelli, está fazendo o maior auê, o maior sucesso, esse meu novo recanto aqui no cenário do programa, que aos poucos a gente vai mudar e vamos surpreender vocês com uma proposta diferente para primavera-verão aqui no Arquitetura e Design. E falando em surpreender, hoje teve uma certa armação surpresa aqui, eis que estão dois queridos profissionais, a arquiteta que fez o ambiente na mostra Glass Home Design, a Vitória Redecker, e o Fernando Schwalm, ambos estão no ar, né, na mostra Elite Design, a Casa da Psicóloga, e ambos usaram obras de Dona Mariana Prestes. E aí me surpreenderam com a vinda da Mariana também aqui hoje, que eu não sabia, estou me sentindo de aniversário, assim, um presente, foi tudo armado nas minhas costas, até para festejar essa cadeira nova, essa mudança de cenário, este novo ciclo, né? A RDC TV que nos acompanha você todos os dias e a gente sempre quer melhorar, apresentar novidades. E você sabe, pode nos assistir ao vivo pelo Facebook, pode nos marcar, hashtag RDCTV, Arquitetura e Design, pode comentar lá e tudo, que a gente vai gostar muito da sua interação. Pois é, vamos começar por Novo Hamburgo, dona arquiteta Redecker. Tudo bem? Sim, tudo ótimo. A Vitória está representando aqui a Jéssica, que ficou lá no escritório trabalhando, é isso? Sim, alguém tem que trabalhar. A vantagem de ter sócia é essa, né? Mas bem legal. Estava comentando aqui, a gente está no 5º projeto já com o Guia Glass fazendo mostra de decoração, mas esse é o primeiro ano que ele muda de formato. Certo. Então, nas 4 edições anteriores, elas aconteciam no Outlet, lá em Novo Hamburgo, no eFashion. É verdade. Né? Então, tinha um formato de mostra e também uma parte de um hall de fornecedores. Mais feira, né? Então tinha essa mistura de feira com mostra, era uma coisa efêmera, né? Embaixo de tudo, que eram construídos apenas para aquele momento. E agora nós estamos com um formato novo, que é numa casa antiga de Novo Hamburgo. Maravilhosa. Muito linda, tem todo um apelo histórico, assim, bem charmoso. E tu tens uma participação maior do que simplesmente fazer parte dos arquitetos que fazem os ambientes. A gente está vendo agora aí a fachada da casa, tu participa da curadoria também, né? Justamente, Elone, a gente fez então dessa vez parte... Tu e a Jéssica? Nosso escritório, eu, a Jéssica, as meninas. Então a gente faz parte desde o início das ideias, das concepções, da escolha do local. E essa casa em especial, ela é de 1928 e ela tem um apego, assim, um carinho com todos os moradores da cidade, que antes tinha uma loja de vinhos embaixo com uma agência de propaganda. Então muita gente já circulou por essa casa e outros têm muita curiosidade de conhecê-la, que ela fica numa via de grande fluxo. Então, depois de toda a reforma e restauração dela, ficou um charme, né? E vai continuar, né? Isso, até o dia 9 de dezembro a mostra acontece. E aí depois, durante o ano desenrolar, ainda não se sabe como vai ser, se vamos ter outras edições. É muito bacana quando os eventos participam, estão num local que faz parte da memória afetiva da cidade. Fernando, é o mesmo caso da Mostra Elite, né? A beira do Guaíba, no GPA também. Tem toda uma bagagem, a gente vai lá e olha o pôr do sol. Ontem eu estava tão abobada lá na Mostra Elite, olhando umas coisas, e as gurias começaram a fotografar as milanesas. Estava acabando... Perdi quase o pôr do sol, porque eu fiquei olhando, tinha tanta rápido, coisa para ver, né? E é lindo, é rápido. Mas, enfim, Fernando, conta pra gente, o teu espaço tem uma personagem real que vai estar aqui, inclusive daqui a alguns dias, né? Sim, ela retorna no dia 2 de novembro, a Rosalia Schwark, o meu espaço é a Casa da Psicóloga. O bacana também da Mostra Elite Design é que não é só uma mostra de decoração, a gente tem um espaço inteiro para contemplação. A questão do Rio e cada dia é um cenário diferente que a gente encontra. E Porto Alegre é tão bonita e a gente fica de costas, né, para esse cenário que é o que tem muito a ver com o meu espaço, né. Eu fui presenteado com aquela vista maravilhosa ali pro Rio e esse contato com a natureza é o que todo mundo busca, né, o que a gente sente bem. É verdade. A Mari
pode falar do trabalho. Falando natureza, né, Mariana? Boa tarde. Boa tarde. Quanto tempo? Falando em natureza, o que tu tens a declarar, Mariana Prestes? A tua natureza, inclusive, está no ambiente das meninas, né? Redec Sperb, né? O nome do escritório. E tu trabalha diariamente com isso, né? Sim, exatamente. Até para mim foi também uma surpresa, né? O convite de vir aqui, eu sabia que o Fernando viria. Depois, quando eu me dei conta que tinha essa conexão, né, dos quadros estarem em Novo Hamburgo, na Mostra Glass, e ter também a minha participação com o Schwalm, né, que é um super parceiro de alguns anos, né? Sim. Agora, desde o meu início. Mas, sim, a natureza, ela, por mim, ela estaria presente sempre em todos os projetos possíveis, né? E de alguma maneira ela está, né, gente? Porque se ela não está explícita numa obra, numa peça, ela pode estar numa paleta de cores, ela está no entorno, né, na vizinhança, ela está no paisagismo, ela está na inspiração de todo mundo, né? A natureza como a gente sempre repete, né, Mariana? É a grande inspiração para tudo nesse mundo, mesmo quando a gente não percebe. Ela vem e se apresenta para a gente. Mas a gente vai detalhar mais esses assuntos agora, depois do intervalo comercial. A gente vai fazer um intervalozinho rápido para você tomar uma aguinha, se preparar para as conversas com esses dois queridos. Até já, é só 2 minutinhos. E eu continuo aqui com esses 3 jovens talentos, a Vitória Redecker, Mariana Prestes e Fernando Schwalm. Os dois da ponta, arquitetos, e a Mariana designer. Ambos estão em mostras que estão no ar, o Fernando em Porto Alegre, a Vitória em Novo Hamburgo. E vamos falar agora um pouquinho mais com a Vitória, que fez, junto com a Jéssica Sperb, um loft na mostra Glass Home Design, é isso? E me conta o projeto de vocês para esse espaço e o que vocês brifaram os profissionais para fazer todos os ambientes e todo o conceito, né, da Glass esse ano, nessa casa maravilhosa, toda cheia de estilo, né, e por um tempo, assim como uma mostra de decoração e arquitetura, paisagismo mesmo. Tá todo mundo super elogiando, eu só ouço falar bem dessa mostra. Eu tô enlouquecida para ir a Novo Hamburgo, já quase fui 2 vezes, mas em breve eu vou lá e conto depois tudinho para vocês. Vamos adorar te receber. Tá muito bacana a mostra. Acho que um dos diferenciais, assim, além de ter o apego da casa histórica, os acabamentos, os fornecedores, tem muito capricho. Porque os fornecedores estão muito em voga, não só os arquitetos nesse modelo de mostra, né? É diferente o modelo da Glass, né? É diferente. Na Glass, os arquitetos são convidados e os fornecedores, então, entram com toda essa parte, né? Então, marcenaria, marmoraria, os móveis, enfim. Então, todos querem muito mostrar o seu serviço perfeito, porque eles estão sendo expostos junto com os arquitetos, Sim, né? eles têm visibilidade, né? Tem visibilidade e tudo. E é legal para o cliente final que está lá olhando, eu quero essa almofada, eu quero essa marcenaria, eu sei quem fez, eu posso ter na minha casa. Então é uma coisa bem viável, assim. E em termos do ambiente, então, que tu me perguntou, nosso ambiente é o porão da casa. Então ela é uma casa bem grande, são 21 ambientes na parte de dentro, mais os jardins. E nós tivemos o desafio de pegar o porão, que era uma antiga loja de vinhos. E ela tem 48 metros quadrados, então nós idealizamos ali um loft para um homem solteiro. Então, diferente do que geralmente a gente tem, um apartamento de 48 metros quadrados, vamos botar branco, espelho para ampliar. Não, a gente quis uma coisa com uma identidade, onde a pessoa entrasse, se sentisse confortável, aconchegante, com materiais assim, bem bacanas e que a pessoa entrasse e dissesse, não, eu moraria aqui. E é o que a gente mais está escutando. Ai, que ótimo. Meta alcançada. Sim, alcançada com sucesso. Então tá bem legal, porque o pessoal se identifica e como a gente tem quarto, sala, banheiro, cozinha, home office e mais uma adega bem bacana, a gente consegue realmente viver naquele ambiente. Ah, que interessante. E vocês duas lançaram o projeto juntas? Tem alguém que fica mais numa área, outra na outra? Como é que funciona? Esse projeto até foi bem curioso, assim, porque nós lançamos a ideia, assim, do estilo que nós queríamos, porque lá no escritório a gente gosta muito de desenhar os detalhes, então a gente vai para os internos. Pois é, eu sabia, por isso que eu perguntei. Para os internos, para os pés das mesas, a cama, detalhe, tudo é desenhado detalhe. lá no escritório. E a gente fez o lançamento das ideias, eu fui viajar.
E aí eu fiquei uns 12 dias em viagem. Jéssica, já entendi tudo. Enquanto a Jéssica ia projetando, a gente Sim. falava o dia inteiro por vídeo. O que tu acha disso? O que tu acha daquilo? Não, bota essa referência. Então agora é justo ela ficar trabalhando, né? Sacanagem, né? Não, tudo certo. Tá meio desequilibrado, né? Então a gente fez esse projeto, o lançamento juntas, o projeto à distância. E quando eu voltei, a gente conseguiu sentar, encaixar ele Júlia e vai sair de produzir. férias agora. Ela tá merecendo férias. Ela vai comunicar. Fui. Tchau, Vitória. Minha vez. Mas então foi bem bacana, assim, a gente conseguiu desenvolver, apesar de ser uma identidade bem masculina que a gente está propondo nesse ambiente, a gente conseguiu desenvolver detalhes com todo o nosso carinho e o jeito que a gente gosta de projetar, mostrando que não são só as mulheres que têm coisinhas detalhadas e pensadas. Então a gente foi desde do mobiliário até uma adega que a gente trouxe uma estrutura em couro, algumas coisas bem diferentes. Vocês têm algumas peças autorais de design assinado? O que tem lá? A gente tem mobiliário lá, assim, a Estofari, que é quem nos forneceu, a gente conseguiu pegar algumas peças prontas e algumas peças a gente desenvolveu sob medida. Então foi bem bacana a parte da cama, em couro, sofá, depois dá pra ver mais detalhes. A gente tem imagens do espaço, a gente pode mostrar mais alguma coisa pra gente matar a curiosidade. Isso, essa é a parte da sala, né? Então atrás do sofá a gente desenhou uma estante que ela tem essas prateleiras hexagonais em inox pintadas de red gold, com a estrutura preta. Então, depois, quem visitar e ver mais de pertinho, ela é toda perfurada, tem um detalhe de luz e sombra. E a estrutura da casa, que é uma casa antiga, então ela é toda a estrutura em vigas de madeira e o assoalho de madeira, a gente deixou ela aparente ali em cima, pintamos toda de cinza. Ah, que interessante. Mas Mantiveram a essa identidade do verdade, espaço. Bem bacana. E as paredes ali são todas revestidas num linho cinza. Essa parte a gente está vendo home office, que a gente já tem um quadro da Mariana ali no cantinho, preto e branco. Achamos. Depois a gente tem outra versão dele, mas essa aí também ficou um charme. Certo. E vocês fizeram um espaço multiuso, né? Como as casas hoje em dia estão, né? Tudo integrado, multiuso, espaço para viver, para trabalhar, para descansar. Ele é bem integrado. Olha ele é a um espaço pedra, em fita. que maravilha. Esse é o mármore grigio cárnico, a gente fez ele num detalhe atrás da cabeceira, que é todo em couro. Maravilhoso. E trouxemos o pau-ferro, que é essa lâmina de madeira natural, que remete um pouco mais a um clássico, anos 70, assim, com verniz alto brilho, que trouxe esse equilíbrio de materiais. Então, uma hora a gente tem materiais foscos, uma hora a gente tem materiais com brilho. Maravilhoso. Eu adoro ver pedra em quarto. Eu gosto de ver materiais em lugares não usuais, surpreendentes, assim, acho tão interessante. A gente adora trazer esse papel, assim, não é porque é pedra que ela tem que estar na cozinha, não é porque é couro que tem que estar no quarto. Nos identificamos 100%. Então a gente mistura Quem não bastante. usou a obra da Mariana, meu Deus. Olha que aconchegante que tá essa... e a gente vê bem a desse integração. ângulo, a gente vê os materiais, as texturas, né? Diferentes texturas. Isso, a gente tem bastante o cinza como a base neutra, mas a gente traz em alguns elementos o branco para dar esse contraste. Aqui a gente consegue entender a profundidade dele, né? É verdade, verdade. Então lá nos fundos a gente tem a cozinha, a parte do estar da sala que mostra essa estrutura de madeira ali. Nossa, no é bem ritmo. grande mesmo. Ele até engana, sabe, Leone? Porque ele tem 48 metros, mas como ele é linear... E aí sim, é uma sequência, né? Então tu enxerga, tu tem essa profundidade, ele engana, Sim, parece que ele é maior do que é. Que bonito, olha o Como comentaste detalhe. bem vida real, assim, né? Porque hoje não tem mais, sei lá, jovens casais ou jovens adultos indo morar em apartamentos de 150 metros quadrados. Em geral vai ser 40, vai ser 30 e é legal mostrar dentro disso que tu consegue fazer. Isso, e dá pra ter dentro de um espaço, assim, muita identidade, muitos detalhes. Sim. Pode se identificar com isso. Então não precisa ser aquela coisa, tem que ter só espaço pra guardar. Não, pode ser bem bacana, pode ter uma bossa. E lá a gente enxerga no fundo, então, a cozinha, onde a gente tem, nesse aparador ali de entrada, que depois vai aparecer melhor, que tem o quadro da Mariana bem no hall. Que ali no meio, mais ou menos, do espaço, o acesso é ali. Fica no hall com a adega ali, que é a transição dos espaços. Né? Sim, tem todo o fluxo da amostra, né? Que tem que ser preservado também, né? Isso, no fluxo Isso da também amostra. influi no teu projeto, né? Isso, nós cuidamos para ter um fluxo bem natural, onde tivesse um ambiente, no máximo 2 de cada tipo. Então a gente tem um jantar, um estar,
um quarto de menina, um quarto de menino, e que é um fluxo que tu não para e pensa, tá, é pra lá ou é pra cá? Isso é muito Não chato. existe. Ai, que bacana. Ele é bem natural. A gente estudou isso no início como uma premissa que o visitante não sentisse confuso, né? Fantástico. Essa adega em couro? Essa adega em couro, a gente trouxe esses pinos, que eu digo que ele é uma novidade, mas já tá ficando passada, porque muita gente usa. E a gente queria mais movimento. Então a gente desenhou essas tiras de couro, que elas têm um movimento em alguns locais maiores, outros menores, e tu pode ir brincando. Então tu troca a garrafa de lugar, coloca 2, coloca 3 no mesmo vão, e não fica só aquele lugar de guardar vinho, fica uma coisa decorativa, com movimento e com material inusitado. Bacana que não pesa, né? Fica bem leve. Verdade. Fica meio escultural também, né? Isso, essa era Com a esse ideia. fundo, ficou muito bonito. Que tivesse esse E movimento. aquela madeira lá, aquela lâmina lá, com aquelas informações lindo. todas, linda. Essa é a lâmina pau-ferro que a gente brincou com os veios dela. Então a gente angulou na porta de entrada e trouxe ela novamente para o aparador de acesso. Sim, aí tem um certo diálogo ali, né, entre os Isso. dois. E como tem essa história de ser o porão da casa, o pé direito abaixo, a gente não fez gesso e deixou a iluminação ali toda aparente, que dá para ver bem nessa foto. Sim. E isso foi um dos detalhes, assim, também. Que Sim, ficaram e não bem- colocar gesso, né, Vitória, é interessante por questões de até de economia, né, e tu consegue deixar o pé direito maior, né. E dá pensando em obra agora, vida real, Estilo não também. mostra, dá muito É menos muito função. prático. Menos pó. Menos Muito trabalho, prático, né. Voltar a usar, ó, Olha lá. Aí dá pra ver. chegamos. Isso é bem quando a gente entra. Então a gente tem um fundo, que é um painel ripado em triângulo, que ele faz toda uma curva, e no acesso tem esse separador com um elemento que a gente tanto buscava, que foi o amor à primeira vista do quadro. Oh, gente, que momento lindo. A gente diz que as esculturas e os quadros dos clientes têm que se apaixonar e se sentir atraídos por eles no momento da escolha, né? É verdade. Sim, eu a gente super tem muita acredito Bem nisso. que eles dificuldade. nos escolhem, né? Salta o olhar. Eu sinto isso. A gente tem muita dificuldade de dizer pra gente, ó, este é o quadro perfeito. Não. Tem opções. Qual tu te identifica mais, né? Sim, Sendo sim. para uma amostra tarefa nossa, então a gente tem que se apaixonar, né? Como é que é o nome dessa série, Mariana? É a série Árvores da Vida. Esse especificamente é uma espécie que se chama Inhanduvá, que está no Parque Nacional do Espinilho, que é a espécie de árvore que o cardeal amarelo escolheu para fazer o ninho, depositar os ovos, ou seja, gerar vida. Então, a partir disso, eu quis trabalhar com esse universo dele para manter ele sempre ativo, como é uma espécie ameaçada de extinção, e também mostrar a beleza gaúcha das nossas espécies de diferentes formas. A gente tem uma flora também incrível. No caso dessa espécie de árvore, ela tem uma característica de savana, que não é usual, né, no nosso Pampa. Então, eu fiz essa linha com bico de pena e nanquim, um pouco de aquarela, para criar justamente esses traços mais suaves. Certo. E ser neutro, assim, porque eu acho bacana que as coleções, as pessoas estão identificando também como masculino e feminino, e não só... Claro que as mulheres, em geral, têm uma tendência, né, a gente estava comentando de buscar algum objeto, alguma questão com cor, mas o cardeal, desde o início, ele se mostrou unissex. É verdade. E eu quis estabelecer isso mais fortemente agora com a árvore, né? Nós temos, eu estou sempre na companhia do Cardeal Amarelo, né? A minha caneca aqui e a almofada, que hora está lá, hora está aqui comigo, né? E hoje Faz vim em parte. homenagem, né, com a estampa do vestido, da né, coleção pra também. homenagear também no cenário. Muito, muito bom. Mas essa questão da natureza, né? Mesmo em doses pequenas, humaniza o espaço, né? Muito. Aí, junto com aquela madeira pau-ferro, a árvore ali, fica tão bonito, né? Mesmo que a pessoa não perceba, né, Fernando? Sim, a gente conhecendo o espaço agora, depois de todas as explicações das gurias, a gente olha com outros olhos, né? Porque É tão do bom início saber, né? a gente não sabe a história, não sabe o porquê de que tá aquele quadro e o todo antes que o arquiteto e o designer pensa, né? Então, as pessoas deveriam antes de conhecer os espaços, saber de toda a história, né? É legal quando a gente conhece, tem um significado cada pedaço do projeto, né? Por isso que nas mostras é importante que tenham um monitor, uma pessoa da recepção que saiba informar, né? E também esteja motivado, né? Tenha gostado do espaço. Faz toda a diferença a gente conhecer, como tu falaste, os Sim. porquês, o que teve antes, como é que é o nome daquilo, qual é a coleção da árvore e tudo. É tão bom, né?
traz uma bagagem, Sim, assim, as coisas não até estão lá por até estar, uma memória né? efetiva, né? A Marina, a árvore em si de lá é mais típica da savana, tu fica imaginando savana, África, não, Cerrado, como é que é isso? Né? Traz todo o imaginário da gente, mexe com a gente, né? Eu a amei arte saber os detalhes do quadro, não sabia. Eu achei legal que, né, agora no backstage ela contando a história, quando ela chegou na loja, na Gobi, e olhou, tinham 20 quadros na parede e esses 2 que ela selecionou são os menores, que tem os maiores da coleção. Eu achei tão bacana justamente isso, eles terem chamado a tua atenção, né, no meio de tantos outros, assim, então fiquei realmente feliz de saber. Na verdade, foi a Jéssica, minha sócia, o primeiro olhar que ela teve, e daí ela fica, ai, a gente precisa disso. Ela fica, a gente precisa daquele fotos no quadro. ar depois, assim, ai, estão interessados. Ah, sim, a Simone mandou, coisa mais E querida acho que não também. tem nada mais inspirador que a natureza, porque ela é muito perfeita, né? A gente pode procurar qualquer coisa, mas nada vai ser tão perfeito quanto a natureza. E acho que Eu isso... tenho recebido de fotos também do teu ambiente, e aí coloca a marcação, assim, tá muito legal, assim, realmente tá lindo, parabéns. A gente tá vendo mais imagens agora do espaço. que mostra a parte da cozinha. Sim, o fundo, né? A gente viu na projeção aquela lá. Isso que a Na gente geral, enxerga. A gente ficava deixou o tijolo ali da casa, ela é toda construída com tijolo maciço, então a gente descascou ele, pintou de branco para trazer também esse material original da casa, mas que remete a essa coisa mais descolada, um loft, Sim, né? sim. Então, e trouxemos algumas referências de Milão, já que nós fomos agora para a última feira e é super inspirador sempre, né? Sempre. Então, essas Milão, estruturas em cima ali da cozinha, bem à mão, a gente viu muito por lá. Esse formato de mesa com um detalhe um pouco mais arredondado, sobrepondo a cozinha, também trouxemos essa inspiração de lá. E aí os detalhes metálicos que a gente já trabalha há bastante tempo, que a gente ama desenvolver, com o formato dos pés, misturamos acabamento preto com red gold, enfim. Desculpa, vocês conseguem mudar, né? Evoluir, mas sem perder a identidade de vocês, né? Isso é interessante. É, isso mesmo. Tem alguns projetos muito brancos, como tu falaste, e esse aqui, e a gente vê conexão no trabalho, na obra de vocês, nos 2 casos. Olha só, aí aparece de novo a questão do metal, né? Das formas, madeira misturada. Isso, Vocês a gente... desenharam tudo. Sim, tudo a gente faz, desenha e desafia os fornecedores a fazerem, porque Exatamente. Não é muito fácil. puxa o fornecedor, né? a gente tem Essa os parte é parceirões. boa, no primeiro momento é desafiador, mas depois acho que ninguém volta pra caixinha normal, né? Todo mundo evolui Justamente. junto. Todo mundo evolui pelo menos uma casinha à frente, né? Com certeza. Os fornecedores a gente diz, olha, é difícil, é chato, mas Tu vai depois me vocês xingar. vão ver. Vamos que vai valer a amar. pena. A gente tá vendo agora. Ah, lá de novo. Lá ao fundo. É a mesma árvore, Mariana, que... É a mesma. Só em... São posições, eu desenhei e pintei mais de uma, né? Então tem pequenas variações. Mas a planta a espécie é a mesma. A espécie é a mesma, mas tem variações, né? Aqui a gente trouxe um pouco na decoração de materiais naturais secos. Então, temos galhos secos. Aí a gente tem essa pedra, né? Essa rocha inacabada também como decoração. A gente enxerga também certo. os pés da mesa lá no fundo. Enfim, foi bem o que a gente estava comentando, que por trás de cada escolha tem um detalhe, tem uma história. Isso que é o mais bacana, né? E até o verde é seco, né? Um tom de verde seco. Seco. Porque tem uma gama de cores incrível. E ao mesmo tempo ela misturou, né, materiais frios e quentes e deu uma combinação tão linda, principalmente no quarto ali, que dá pra ver esse contraste, né? Sim, a gente adora esse equilíbrio e foi o que a gente falou, a gente tem materiais com muito brilho, materiais mais aconchegantes. Nenhum material a gente diz, isso não dá pra usar. Sabendo compor, equilibrando, pode ficar muito legal, né? Porque essa questão da mistura, né, que o arquiteto tem a maestria de fazer isso, às vezes um leigo olha e diz, não tem solução, não dá, não casa, né, não dá match. Né? Não tem Mas regra, não tem né? match, mas não tem regra. Né? O Fernando gosta bastante de misturar cor e tudo, né, Fernando? Hoje em dia a gente está na era pós-moderna, né? Não se tem estilo estabelecido, cada arquiteto faz o que quer.
basta ser significativo, ter uma personalidade que eu acho que a gente impõe, né, a nossa marca como arquiteto, e o cliente também tem que estar presente no projeto, porque senão não tem aquela identidade, a gente não está fazendo espaço para nós, né? Claro. A gente tem que ouvir... Tem que ter alma, né? Isso, tem que ter alma. E essa questão da natureza, eu acho que teria que estar em tudo quanto é lugar, né? Bacana que tem a conexão com o teu espaço, que a Mari usa bastante nos designers dela. E eu também, há muitos anos, eu utilizo isso dessa conexão com a natureza, que é o que nos faz sentir bem no residencial ou no comercial, enfim, a gente desfruta, a gente está cada vez mais dentro de casa, né, pela insegurança do dia a dia, então, por que não representar a natureza dentro da nossa casa, né? É verdade. Faz toda a diferença e dá um ar único, né, para o espaço. E a natureza é a origem de tudo, né? Então, a gente, voltando para ela dá esse aconchego, esse bem-estar, como tu comentaste, né? A gente está cada vez mais dentro de casa. Então, por que não trazer ela para dentro, para perto da gente, seja física ou gráfica, enfim, sempre vai fazer bem. E agora tu falaste em física ou gráfica, às vezes a pessoa não tem condição de ter uma planta, né, dentro de casa, porque não tem insolação, não tem ventilação, e a natureza pode estar num quadro, num tecido, estampado, né, uma estampa. Sim. É verdade, então... Essa época que a gente está, eu acho muito inspiradora, porque a gente passa nas ruas com as árvores floridas, assim. São pequenos momentos que já te trazem essas referências, muitas vezes até para um projeto. É verdade, é verdade. Isso lembra muito a infância. Eu fui uma criança de interior, então eu vivi muito em meio à natureza, né? E aí quando consigo ver, né, resquícios de natureza, eu fico tão feliz, me traz uma coisa tão boa. E eu acho que mesmo quem nasceu na capital, por outras razões, né, se sente bem convivendo com a natureza. Mas a gente tem mais assunto para continuar falando neste programa. A gente vai fazer mais um intervalo e vai conversar um pouquinho com o Fernando, vai continuar com a Vitória e a Mariana aqui. 2 minutinhos, já voltamos. Até já. Fernando Schwalm, arquiteto, é autor da Casa da Psicóloga na mostra Elite Design, que está no ar até 25 de novembro. É isso? Isso. E neste domingo tem um horário especial. Ela abre às 15 horas e vai até às 21 para o pessoal que trabalha lá poder votar com calma e tal, né? Mas, Fernando, a gente falava de natureza, um pouco de cor, de Mariana Prestes, que está aqui conosco. Tu usa bastante cor com uma desenvoltura que poucos profissionais têm, né? E, enfim, especialmente em mostras. E mesmo eu já vi projetos teus para cliente também, estampas. Tu não tem medo, né, de ousar. Neste caso, que tu fizeste a casa, a psicóloga, e tem a personagem, que inclusive tu pode dizer os dias que ela vai estar, que vai ter palestra e tudo lá no espaço, tu chegaste a trocar com ela ideias para chegar num ponto que agradasse a ela e dentro do teu estilo? A Rosalia Schwark já é minha cliente, né? Então eu já faço projetos para ela há muito tempo e eu acho bacana a gente ter essa questão de ter um porquê de tu tá fazendo aquilo na mostra, né? Não fazer para si, né? Então, ela como cliente, ela foi uma inspiração e eu troquei algumas ideias com ela, lógico, e eu já sei bastante do estilo e eu acabei usando na mostra. A questão das cores, eu me identifico bastante desde a minha graduação e eu trabalho bastante com isso porque é legal pela conexão com a natureza e também pelo que as cores transmitem para nós, né? E às vezes a gente trabalha com cores para determinados casos. Se a gente quer atingir um objetivo num determinado projeto, eu trabalho com algumas cores que vão tendenciar para atingir aquele objetivo. E a questão de usar ela em conexão com a natureza no espaço da Casa da Psicóloga foi justamente isso, pelo nosso resgate, a busca às origens, né? Que cada vez mais o ser humano, ele está tentando se identificar com aquela questão do que é o pisar na terra, tomar o banho de rio, de desfrutar da natureza, porque a gente foi
o ser humano foi feito para estar na natureza, para desfrutar da natureza. E o homem fez, né, o concreto, a edificação, a casa, é tudo obra do homem, né? Então a gente fica sempre com modelos, né? A gente se tarja que o correto é tu estar dentro de um apartamento e a natureza não te compete. Londres, por exemplo, é uma cidade completamente cinza, né? O homem que fez, né? Mas a natureza, que é de Deus, ela é colorida, né? Gente, esse assunto renderia um programa inteiro. Eu tô pateta, muito profundo isso. Mas o fato é que o Fernando fez um espaço aonde tem cor até no teto e tem uma gradação, né? Sim. As cores te conduzem da área social para a área íntima, né? Isso. Até cair no rio, quase. Ela inicia justamente com os tons terrosos e vai indo de um degradê que passa pelo rosa, pelo verde folha seca e vai indo até o turquesa, que lembra o mar, o oceano, e a questão da contemplação com o rio, que é justamente onde está voltado para o rio o espaço. A gente tem imagens do espaço, vamos mostrar para a gente poder explicar com mais detalhe. Olha só, começa o espaço nessa parede, né, da cozinha. Sim, Enfim. isso, na parede da direita. Da direita. Ela inicia uma cozinha gourmet com esses tons terrosos e a conexão do ambiente, ele se passa justamente pelo forro, que a Mari me ajudou no design, fez todo o design do forro. Eu passei para ela as paletas das cores e a gente chegou nesse denominador comum. E lá, ao outro lado, fica o dormitório e os tons de azul e turquesa. O bacana é que a Mari, ela também nos ajuda, ela não pensa só no trabalho dela, ela se preocupa bastante com o contexto, eu acho que isso é super legal. Tem designers que querem impor, né, a minha identidade é essa e eu quero fazer desta forma o trabalho. Ela busca bastante, né, conhecer o projeto, o porquê que a gente está usando aquelas cores, né, até para as texturas, por que a gente chegou nessa aquarela, nessa coisa mais suave. Porque se a gente fosse colocar, né, justamente uma forma... Uma figuração, né? Isso, ou até... Eu pensei, vamos colocar alguma coisa também com flores, com natureza. Não, deixa isso para baixo. Em cima a gente faz a conexão. Limpa, né? Isso, e justamente o que tu tá vendo em cima vai descendo e nos elementos a gente acaba tendo essa questão também da flor, da natureza, da estampa. É interessante porque esse trabalho no teto da Mariana Prestes ficou como se fosse quase um céu, né? Quase um pôr de sol, assim, um pôr do sol né, fixo. Porque tem as cores que a gente vê mesmo no céu. E o teu ambiente todo é assim, né? O ambiente, ele poderia ser a casa da psicóloga ao pôr do sol, qualquer coisa maluca assim. Eu batizo de mente criativa essa parte, porque justamente é a parte do cérebro de cima, superior, né? Então ali foi as aquarelas, as pinceladas e a criatividade rolou solta. Então o nome que eu dou a Mari nem sabe, né? Mas as pessoas me perguntam. Eu digo, é inspirado na mente criativa. Os livros, a questão da criatividade e da gente buscar a informação, né? Que hoje em dia está tudo muito só por internet, a gente tem que voltar. Se desconectar um pouco para se conectar com a gente mesmo, né? Isso depois, vai ter o forro, mente criativa. E tipo assim, a volta às origens, novamente. Os livros, a madeira, a base cinza para justamente realçar essas cores. A gente estava falando antes da infância, né? É verdade. Aí eu queria dar um adendo nessa questão da infância. A gente nasce sem modelos, sem repetições. Então a criança, ela é bem livre, ela brinca e ela quer fazer cada vez de uma forma diferente, sem ter modelos para repetir, né? E a gente acaba tendo pela sociedade uma imposição. Tu tem que fazer de tal forma, tu tem que se vestir
ir com calça jeans e camisa neutra, tu tem que ir num casamento com um terno preto, né? Então essas convenções, né? Isso que a sociedade nos impõe, ela acaba limitando um pouco a criatividade, né? E a criança, ela não tem esse modelo para seguir. Por isso que quando a criança entra numa escola convencional maior, tem um impacto, né? O impacto é do cerceamento, assim, a criança tem que se encaixar no modelo e tem que seguir o fluxo. Ela quase abdica de ser ela mesma, né? A gente tem história com a Mariana de criação, assim. A Mariana tinha uma criatividade incrível, ela não escrevia e a escola instigou a fazer uma história em quadrinhos, ela fez. Toda roxa e preta de bruxa, eu falei, meu Deus, né? Ela era assim, incrível, ela era mais expressionista antes, depois foi suavizando, interessante isso. Sim. E aí quando ela entrou em escola grande, tinha o certo e errado, bonito e feio, pintar o ursinho dentro do limite do ursinho, da cor que o ursinho tinha na cabeça da professora, né? Então a gente teve alguns embates com a escola, porque aí ela se fechou. Sim. Fez muita coisa, enfim. Ela foi podada. Trabalhou bastante, Sim. mas Exatamente. teve um momento que ela parou. E a gente dizia, meu Deus, o que aconteceu, né? Impede a Mas criança de expandir, né? Pode ser muito mais que aquilo. E mesmo vocês na área de vocês, se tiver muita imposição, muita restrição, por exemplo, na mostra lá na Glass, se tu não tivesse deixado livre para criar, tivesse te imposto muitas questões, como é que tinha que ser o fechamento do ambiente, todos os materiais que tu tinha que usar, não, tu fica livre para fazer, e aí tu faz muito bem, porque eu acho que na área criativa, se o briefing for muito fechado, né, as especificações do que a pessoa está pedindo para a outra fazer, muito, muito, muito fechado, a pessoa, bom, então faz, né, porque... Sim. As limitações, às vezes, são desafios também, né? A gente aprende muito, às vezes tem alguns projetos que têm limitações grandes e a gente pensa, meu Deus, e agora? Mas aí é do próprio lugar, né, do terreno, não sei o quê. Aí eu acho interessante. Aí são desafios que te movem também a criar coisas novas, né? Te desafia mesmo, né, a fazer. Vamos ver como é então que eu vou fazer. Nesse caso, com o Fernando, ele deu o brief, assim, Mari, quero fazer o teto. Aí eu pensei assim, que legal, desafio novo, nunca fiz teto, né? Ele, tu vai ter uma gradação de cores, assim. A gente começou a trocar essa ideia de que usamos figuração, não. Aí ele foi super gentil em ouvir, porque tem pessoas que têm dificuldade, às vezes, de ouvir, tem aquela ideia pré-concebida, né? Não quero degradê com folhas, com penas, né? Então a gente conversou e aí, depois, tecnicamente, a gente foi ver, ok, vamos produzir. Eu falei pra ele, olha, no software eu consigo fazer até a extensão tal. E o fornecedor, como é que vai ser? Ele disse que é melhor fazer de tal forma. Que material então, é com aquele? essas... A gente foi um adaptando adesivo. tudo à realidade, né? Porque Exato. tem que ser... Não adianta a gente colocar uma coisa na cabeça e querer que seja daquela forma. A gente tem que se adaptar e, às vezes, essa adaptação e esse caminho que vai nos seguindo, que parece que já está meio que pré-guiado, né? Chega no resultado final que é surpreendente. Às vezes a gente não pensa que vai ser daquela forma. Então, essas limitações foram boas, assim, porque a gente conseguiu entender, ok, a gente tem até aqui para trabalhar e dentro disso a gente faz a criação, enfim. Mas eu acho que tu faz com tanto carinho quando tu tem essa liberdade de criar, né? Sim. A pessoa te contratou, confiou no teu trabalho e te diz assim, faz, sugere o que tu achar melhor. Tu se sente tão responsável por aquilo e tu faz com tanto empenho, tanto carinho que às vezes sai resultado que não pode ser melhor. São os melhores projetos, né? Geralmente, assim, quando tem essa liberdade, essa confiança. Tem mais umas imagens de outro ângulo. Aí também mostra a conexão de que a natureza ela está presente até nas pedras, na luz, que representa um pouco do sol, do fogo, né? Os elementos que seria a água, o ar, a terra, o fogo. E eu optei por não colocar a televisão justamente pela personalidade da Rosalia, pela contemplação que é necessária da gente voltar um pouco ao passado. Sim. Ai, que lindo esse ângulo. Desculpa, Fernando. Não, ali já aparece justamente Aparece Guaíba ao fundo. Isso, a vista do rio, o pôr do sol é lindo aí no final da tarde. E essa questão de tu ficar com o dormitório voltado todo pro rio e com essa banheira para contemplação, essas luminárias, elas lembram um lampião também, então é tudo pensado. Buscaste na memória afetiva, né? Na infância, talvez. Isso, tem uma frase da Rosalia também estampada lá em cima.
E as pedras também, elas lembram bastante, elas são tudo pedras naturais, né? E elas fazem justamente essa brincadeira de texturas e essa mistura de estilo que a gente estava comentando. Então não tem regra nenhuma, eu estou usando um espelho clássico, uma marcenaria contemporânea, mas que ao mesmo tempo tem a rusticidade das peles e da madeira e da pedra e o tapete. Então, essa combinação e esse resultado final que é o que importa. Não importa se seja de determinado estilo, né? O importante é que a gente se sinta bem no espaço, né? E eu acho que eu atribuo a mistura, não um estilo tão óbvio, a essa questão da personalidade, né? Eu comentava Sim. com a Vitória antes, eu vi algumas coisas dela já e a gente percebe que é dela. Se olhar um pouco mais atentamente, tu percebe. O teu trabalho, então, nem se fala, né? Que eu conheço há mais tempo e tem mais elementos, né? Todo mundo que chega lá, ousados, digamos assim. já sabe que sou eu. Já sabe que é o Fernando Schwalm. Quem conhece meu trabalho a gente sabe mostrou até aqui no começo do programa que tu colocaste na mostra um sofá tie-dye, assim, né? Sim. E ele ia, uma coisa louca, até, enfim, fiquei encantada com aquela peça em particular. Que é mais ou menos o que aconteceu agora no teto, forro, né? Subiu. Eu tenho um estudo que eu faço, até quem quiser me acompanhar no Instagram, eu coloco das cores e um estudo. E agora eu vou começar a colocar com o que a gente pode relacionar a determinada cor, né? As combinações e a palheta que ela fica bem. Na real não tem regra, né? Mas a gente não pode sim jogar para cima e sortear uma cor com a outra. Tem que participar de um contexto e tem que ver o que a gente quer fazer no espaço, que sensação a gente quer ter naquele espaço, né? Às vezes eu utilizo até para crianças hiperativas uma determinada cor para que acalme a criança. Acalmar a criaturinha. Isso é um exemplo. Botão de desliga. Isso é um exemplo em isolado, mas a gente utiliza até para a questão comercial da alimentação, cores que estimulam o apetite, cores que num consultório vai ajudar no resultado com o paciente, né? Então isso tudo a gente tem que ter um estudo para. Daqui a pouquinho eu quero que tu conte algumas dicas mais objetivas, assim, abra o jogo com a gente. A gente vai agora ao intervalo comercial e a gente volta para continuar esse papo, que tá uma delícia. Meus anjos da guarda, queridos Nina e Chiclé, que estão lá no suíte, a gente precisa mostrar mais algumas fotos do Fernando Schwalm, do seu ambiente, para a gente continuar esse papo de cores aí e colocar nessa conversa a Mariana e a Vitória também. Vamos mostrar as imagens? Porque o Fernando Schwalm fez um ambiente tão detalhado também, Vitória, olha só. Aí já é um canto que não aparece tantas cores, mas né? Mas tem textura daí. Tem textura, esse ripado que lembra um deck e a frase da Rosalia lá em cima que fala justamente das emoções, que a gente que tem que estar no comando das emoções e não as emoções no comando da nossa vida. Eu li ontem essa frase, achei interessante, já passei lá, sei lá quantas vezes, né? E aí eu falei, isso a gente precisa tentar mesmo. Achei interessante comentar essa tua parede, que parece um deck, daquela história que eu falava da pedra que a Vitória usou e a Jéssica no quarto, né? Que eu achei maravilhosa. Sim. A proposta em comum, né? E essa aparência de deck, que é um piso, na parede. Adoro subverter a ordem das coisas. Sim. E agora esse listrado na cozinha, que maravilha. A imagem anterior e essa são guarnições na parede. Que lembram esse ripado, né? Quando tu fala guarnições, tá falando de guarnições de porta, de rodapé. Guarnições da porta mesmo. Da porta, isso. Outro dia a gente falou aqui sobre o uso de guarnições e rodapés em propostas em comuns. Isso, assim. E ela está sendo utilizada aí entre a bancada e o armário na cozinha. Nas paredes, ela abraça o espaço, essas guarnições. Elas estão em todas as paredes, né? Certo. Com cores diferentes. Essa aí é uma cor, um terracota meio bordô, e a outra é um cinza. E justamente para fazer o uso da criatividade, porque a gente pode fazer de uma peça não a função primária dela, né? Claro. A gente pode brincar. Exatamente. E a arquitetura está aí para isso, né?
E justamente isso que eu quis mostrar no E espaço. que interessante a marcenaria, Fernando, com esses nichos, umas partes fechadas e tem um rasgo, assim, né? Eu Não quis é fazer a óbvio. cozinha bem aberta. E... Tu desenhaste esses Sim, eu móveis? desenhei todos os móveis, é tudo desenho meu, tudo sob medida. E eu quis buscar esse tom também, que ele lembra um pouco da terra, do solo, e que fica mais para esse canto da cozinha Ó, ali gourmet. a gente está vendo bem as guarnições. Isso, aí tem um cooktop que ele é todo de vidro e a pedra que é um quartzito Dakar. Ele lembra também bastante a pedra o natural, a questão da origem, né, que eu estava comentando. E eu estou utilizando bastante o metal dourado, né, a Rosalia, ela se identifica muito, ela tem até um livro que é Caixa Rica, mas não pela riqueza material, pela nossa riqueza do cérebro, para a gente buscar enriquecer o nosso pensamento, né, para desenvolver melhor em nós, né, todas as nossas qualidades. Sim, ela vai falar lá no teu espaço, né? Isso, no dia 6 de novembro, ela vai estar lá com a Paty Leivas, eu vou estar junto. E no dia 13 de novembro, ela vai estar fazendo junto comigo uma entrevista, mostrando o espaço e me perguntando da utilização das cores, dos Ai, materiais. que horas vai ser isso, pelo amor de Deus? Vai ser às 19 horas. Acho que vão ser uma colisão de eventos. No dia 6 Estarei teremos, lá né? também, às 18, acho que é. No ambiente das Milas, que é bem pertinho. Bem pertinho. Então, a gente vai ficar nos dois, né, Mariana? A Mariana vai ficar A gente vai nos ter que dois. utilizar o estar para contemplar lá da Patrícia, que fica com a vista para o rio, porque eu acho que não vai caber todo mundo no espaço da casa da psicóloga, mas tem a conexão que a gente consegue enxergar o espaço, né? E a gente pode também passar lá das milanesas. Vamos ter que nos visitar, Fernanda. A gente Sim, com combina, certeza. assim, É uma coisa de grande casa, vizinhos, né? assim, Os né? vizinhos. Com certeza, Muito vamos fazer. bom. Mas isso é ótimo, porque a mostra está com atividade, né? Com conteúdo. Lá na Glass tem também isso? Sim, tá bem movimentado. A gente ainda ontem estava brincando que todos os dias tem evento, então a gente tem que estar sempre por lá. E a gente tem uma vontade de ficar no ambiente, não sair mais. A gente se apropria muito dos projetos, né? Dá vontade de não sair, assim. Então tá um clima bem bacana. É muito bom, né? Porque é um momento que nem tu falavas antes, que eu queria te explorar um pouquinho agora, eu não esqueci. Sobre a questão do uso de cor, conforme teu objetivo, né? Tu comentava, tipo assim, o quarto de uma criança muito agitada, usar uma cor mais neutra, enfim, um azul, talvez, que acalme, enfim, não sei, isso é tu que vai dizer. Sim. Mas o contrário também, a área de alimentação tem cores que abrem mais apetite, ou enfim, estimulam mais o paladar, Sim. né? Mas também tem coisas que tu deve ter descoberto ao longo da tua experiência, né? Sim. Por feedback de clientes. Claro. A gente nota, assim, às vezes que algumas famílias têm um conflito muito grande, né? E eles não sabem porque eles estão naquele círculo fechado e eu olhando de fora eu consigo identificar justamente o que eu posso melhorar, que é o que eles me dizem em outras palavras, né? E o bacana disso é tu receber o feedback depois. Fernanda, eu me sinto tão bem, eu não quero mais sair desse ambiente. A minha vida melhorou. Então, tipo assim, a gente tem histórias, a gente ouve histórias de clientes que foram buscar não a solução para os seus problemas, mas querendo fazer o espaço, acabaram solucionando sem querer os problemas, né? Que coisa incrível isso. E não é a isso- primeira vez que eu ouço isso aqui. Isso eu faço, Muito eu bom. falei anteriormente pra ti que eu faço tipo um mapa da empatia com a pessoa, né? Eu me coloco no lugar da pessoa, eu vejo todas as características, todos os problemas, todas as alegrias, até para não sufocar aquilo que a pessoa se sente bem. Às vezes o arquiteto mata no projeto um espaço que a pessoa adora, né? Então isso Nossa, que importante isso que tu tá falando, Fernando. isso é muito eu acho que o importante. psicólogo é tu, Fernando. Desculpa. Essa Homenageada, cliente desculpa aí, mas influenciou acho bastante. que tu vai falar junto com ela, porque... Eu tenho um pouco do veio da psicologia, até era uma das
Suas opções. das minhas opções quando eu fui fazer arquitetura. E eu acho que é interessante o arquiteto também ter cadeiras de psicologia na graduação, né? Porque é muito certeza, né, importante. Vitória? Porque vocês devem também enfrentar essa questão de se colocar no lugar da pessoa, de entender, porque às vezes a pessoa diz uma coisa, mas na verdade ela está sentindo diferente daquilo, né? Muito. Isso E não é que ela tava- queira mentir, que ela não consegue ser nada. É difícil até de tu ter as tuas escolhas, assim, porque as pessoas não fazem uma casa nova a cada ano, né? Então tem gente que não para pensar, gosto disso, não gosto, me sinto bem, me sinto mal. Então a gente tenta estimular o cliente a transmitir essas sensações. Então a gente manda um super briefing para os clientes, perguntando, fazendo perguntas às vezes que eles pensam, o que essas gurias querem saber tanto da minha vida? Mas a gente quer realmente... Signo, se gosta de signo doce. ascendente. Signo é ótimo de saber, porque tu já entende como vai acontecer o desenrolar, né? Mas um cliente chegou pra gente esses dias e disse, gurias, eu detesto esses projetos que são todos brancos, porque o que eu sinto é que qualquer pessoa poderia morar lá. Sim, não tem a personalidade. E esse justamente cliente. isso. E realmente, não é legal tu fazer um projeto que tu sabe, o meu cliente A, B, C e o D poderiam morar nesse apartamento. É um hotel, né? Tem as escolhas dele, tem as preferências, os gostos de cada um e até os móveis que a gente adora Sim. desenvolver. Esse cliente vai ter este móvel, esse vai ter maravilhoso. aquele. Então não é tudo igual na casa de todo mundo. E eu acho que as cores vêm muito para complementar. né? Gente, nós temos que encerrar o programa, é isso? É isso que tá me dizendo? Meu Deus do céu, foi muito, muito, muito bom. Muito legal. A gente poderia continuar conversando, né, Mariana? Sim, com certeza. Falamos um pouco aqui, mas eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti essa sexta-feira aqui com a gente no Arquitetura e Design. Amanhã tem reprise daquele programa da segunda-feira que veio o Wagner Arquela, o designer, autor dessa maravilhosa luminária. Ele tem uma história incrível. Amanhã às 15h, então assistam. Quem não conseguiu ver o Arquitetura e Design, reprise de sábado. Votem bem. E segunda-feira a gente se vê aqui. Obrigada a vocês, obrigada a você. Beijo. Bom fim de semana. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.